Fala galera, Matheus Starling, Thiago de Souza, somos professores da Starling Academy of Music. Bem-vindo ao nosso canal, se inscrevam, coloquem o sininho. O assunto hoje qual é, Thiago? Uma pergunta que vira e mexe, surge nas discussões, nos fóruns. Existem fóruns hoje? Não sei. Enfim, nos grupos de WhatsApp, assim. Por que a gente tem essa percepção? Vamos focar, pensem tecnicamente, de repente. Por que os gringos são tecnicamente superiores aos brasileiros? Será que são? Até onde isso é certo, até onde isso é errado, até onde isso, enfim, a lenda faz sentido ou não. E eu acho que a partir do que a gente vai trocar ideia, de repente, apesar de ser um assunto que pareça ser meio clichê, eu acho que existem grandes indagações por trás disso que acho que faz sentido a gente fazer. Eu acho que já começa, pelo menos no meu caso, assim, as minhas primeiras referências de instrumentistas foram estrangeiros. Sim, sabe? Pra mim também. Né? Então eu acho que acaba que a cultura, né, da música pop, a cultura, hoje de repente até mudou um pouco, mas fatalmente a influência cultural externa ela é muito forte no Brasil ainda, apesar das riquezas, apesar da cultura que a gente tem, das culturas, né? Sim, sim. E aí a grande questão é a seguinte, sabe? Em que parâmetro, pensando em questões técnicas, assim, será que isso tem a ver com o nível acadêmico? Será que isso tem a ver com o tipo de rotina de trabalho que o brasileiro tem e, de repente, lá fora os caras não têm? Tem a ver com alguma questão psicológica, alguma questão, sei lá, vamos lá, a alma do brasileiro, ou, sei lá, o tipo de tendência que o brasileiro tem ao estudo é diferente dos caras que vêm lá de fora? Assim, são várias questões que a gente pode abrir. Eu comecei falando dessa coisa dessa influência da música pop, que está sempre aí. Quando a gente pensa também em música instrumental, fatalmente, eu acho que para a grande maioria, as primeiras referências que aparecem são estrangeiras. O Pat Metheny, o Chick Corea, o Dave Weckl, enfim. Antes da gente, para muita gente, antes de descobrir os brasileiros, a gente acaba esbarrando nos gringos, sabe? Como é que foi, de repente, no teu caso? O que você... Eu também comecei ouvindo músicos, guitarristas, basicamente, mas você percebe até que questão de material didático, né? Só tinha material gringo. Sim. Então, assim, praticamente não tinha nada. Os álbuns de referência eram lá de fora. Então, assim, mesmo que no Brasil tivesse muita gente boa, não estava produzindo um material, tá? Vamos lá, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu não vou nem falar muito a questão histórica, de como que a sociedade foi montada, como que é percebida essa questão. Outro vídeo. Esse é outro vídeo, né? Até porque eu nem tenho uma ideia 100% definida a respeito disso. Mas você pega ali os anos 50 nos Estados Unidos. Cara, quanta coisa foi feita musicalmente. Sim. Quantos nomes surgiram ali? Vamos botar assim, do jazz, anos 50, 1950. Putz. Tem no mínimo ali, vamos botar ali, uns 300, 400 nomes, que até hoje a gente fala deles. Miles Coltrane, cara... Se você pegar sax tenor, você vai ter 50 nomes. Sax alto, trompete, piano, batera, baixo. Então, assim, você vê ali que dali já surgiu a área bebop. Os caras estudavam 14 horas por dia. Eu fiz um vídeo sobre o Birds, né? O Charlie Parker. E o cara perguntou pra ele falou assim, cara, quantas horas por dia você estudava? Eu falei, cara, estudava de 10 a 14 horas por dia. A vida do cara era estudar, entendeu? Então você já coloca um fundamento ali, cara, olha só, você quer ser desse nível, é isso aqui a pegada. E você começa a replicar um padrão. Você só olha pro lado, o cara estuda 14, você estuda 8, você se sente mal. Tinha uma cultura muito competitiva também, né? Aquelas histórias que se o cara tocasse e desse errado, aconteceu com o Charlie Parker, né? Que o cara pegou o prato de bateria, meio que jogou em cima dele, pra tipo, tchau. E o cara, não, então eu vou voltar muito mais sinistro para o cara não jogar o prato em mim. O Coltrane, ele se apresentava, ele saía do show e ia para um armário, se trancava no armário, estudava, sentava num lugar. Essa questão da obsessividade, tem um livro esqueci o autor, depois eu vou botar para você aí. Só os paranoicos sobrevivem, né? Que ele fala sobre essa questão é o cara da Intel que fez esqueci o nome dele, eu gosto muito dele, é o segundo livro que eu leio sobre dele, né? Ele fala assim, cara, as pessoas que são obsessivas
são essas que se sobressaem, cara. Você não tem como ser uma referência em alguma coisa sendo mediano. Bicho, ser Laodiceia, né? O pessoal da igreja vai pegar essa referência. Não tem como ser Laodiceia, né? Não é nem frio nem quente, né, bicho? Velho, você tem que... sabe? Ou você cai dentro, pensando na época desses caras, né? Ou então você tá fora, sabe? Não tinha o que fazer. Eu lembro do Virgil Donati, sabe? A primeira videoaula do cara, o nome da videoaula era Ritmos Obsessivos, o nome da parada. E teve um cara que me deu aula, que é de São Paulo, que quando o Virgil Donati veio aqui pela primeira vez, ele foi buscar o Virgil Donati no aeroporto e tal, junto com a galera. Eu acho que o Virgil Donati ia se apresentar no Batuca, alguma coisa do tipo assim. E ele falou que eles pegaram o Donati no aeroporto e ficaram no hotel. Ele falou que quando o cara entrou no hotel, tipo, ele, valeu, daqui a pouco a gente se fala, ele fechou a porta, cara, daqui a pouco os caras no quarto do lado começaram a ouvir. Tipo assim, o maluco acabou de chegar de um voo internacional, o cara já tava estudando, assim, em casa, sabe? Quando ele veio de uma outra vez, eu li uma entrevista dele aqui no Brasil, que ele pratica muito exercício físico, o Donati faz yoga, corrida, esse tipo de coisa. O cara ficou fazendo corrida no corredor do hotel, porque ele não conhecia São Paulo, ficou com medo de se perder, sei lá. Cara, o cara ficou fazendo as paradas no hotel, no corredor, assim, tipo... É uma mentalidade muito bizarra, assim, que os caras tinham, disciplina muito... É uma maneira diferente. E aí, assim, você falou da década de 50. Se a gente pensa na década de 50 no Brasil também, tu tem o Pixinguinha ainda estava produzindo razoavelmente alguma coisa. Já estava na era final, né? Não lembro qual foi o ano que o Pixinguinha faleceu. Eu sei que o Vila Lobos faleceu em 59, o Tom Jobim já estava na área, o Vinícius de Moraes, o João Gilberto. Então, assim, é engraçado como a gente também tinha coisas, mas parece que, por exemplo, música instrumental. Mas você vê, cara, eu já fiz uma reflexão sobre isso. No Brasil, nos anos 60, que foi aquele grande movimento da Bossa Nova que virou internacional, não tem nada a ver com disciplina de estudo. Pois é, uma outra Tem a ver com boemia, bicho. O tipo de mentalidade de, abre aspas, ideologia parecia ser diferente. As pessoas se juntavam ali com outro propósito. Vamos tocar, vamos fazer um som, deu certo, criou um movimento. Mas assim, nos Estados Unidos tinha pessoas compondo, pensando nada da composição, mas tinha os viciados que era assim, cara, todo mundo queria tocar pra caraca, isso implementou, você criou ali uma base forte, que isso continua seguindo década após década. A gente pensa em Brasil. Brasil é referência em quem? Futebol. Pô, você tem um alicerce pesado, cara. Você tem um monte de escolinha que o cara chega lá e vai ter um treino duro. Mas é engraçado que essa coisa do treino, ela nunca tá na frente, né? Parece que os caras já nascem prontos, assim. Nossa, o Neymar deve... Você não pensa que por trás do cara... É aquela coisa do Romário, né? Não, pra que treinar? Só que, cara, falavam que o Pelé ficava treinando, o Zico, os caras eram muito fissurados na parada, ficavam treinando faltas o dia inteiro, sabe? Aí, quando você pensa no Brasil, realmente você falou uma parada importante, porque vê o João Gilberto. Eu vi um documentário, apesar de eu já ter lido bastante sobre o cara, mas eu vi um documentário que falava que ele, quando ele estava lá na casa da irmã dele, não sei se aquilo é Minas, eu não sei. Bicho, ela falava, cara, você precisa sair de casa, você fica o dia inteiro tocando violão, você precisa... Cara, você tem que viver. Ele falava, não, bicho, eu preciso entender isso, eu preciso tal... Ou seja, os caras, de certa forma, alguns deles tinham, mas não é isso que transparece, né? É aquela coisa do, não sei o que lá, botei uma notinha aqui, um bom cantinho, um violão, uma menina que passou na praia e tal. É sempre essa coisa, né, da cultura da natureza, da exuberância, do povo que tá não sei o que lá, faz um pouco de sentido, né? Não quer dizer que aqui não tenha muita gente disciplinada, gente tocando pra caraca, é óbvio que tem, a gente tem várias referências do instrumento, da arte de improvisar. A questão toda é que a gente precisa ser realista e perceber que lá, principalmente nos Estados Unidos, isso aconteceu numa pegada muito mais violenta, produziu muito mais resultado de instrumentistas, né, dos técnicos, do que no Brasil, né? Então é bem normal que quando a gente busca referências de música de instrumentista, a gente vem buscar muita gente lá fora. Agora, quando a gente fala de música brasileira, meu irmão, não tem como, tem que ser aqui.
Né? Agora, né, a música brasileira é aqui, mas você também vê americano tocando música brasileira bem, como você vê também música jazz brasileira tocando aqui. Jazz muito bem. Então a gente não está aqui entrando numa cápsula de complexo de vira-lata, né? Então, mas é legal a gente perceber e filtrar tudo que é bom. Exatamente, pensar que eles tinham um lugar de protagonismo também no mundo. Então, fatalmente, era muito mais fácil você ter acesso à cultura norte-americana do que à cultura finlandesa, claro, sim. à cultura norueguesa, sabe? Então, eu acho que esse é um assunto que rende. A gente vai fazer a parte 2 aí. O que vocês acham? Deixa no comentário pra gente aí. Valeu. Com Deus.